Louvado seja nosso Senhor. Vamos orar todos? Senhor Deus amado e santo, Pai, na Tua presença estamos, e neste momento, Senhor, nós vamos ouvir a Tua palavra, Senhor. Pai, pedimos a Ti, em nome do Senhor Jesus, que Tu uses, ó Pai, a vida do Teu servo, o pastor Paulo, como Teu instrumento nesta noite, para falar aos nossos corações conforme a Tua vontade, Pai. Em nome do Senhor Jesus, que a ação do Teu Espírito Santo, meu Pai, possa, meu Pai, fluir por meio dele, Senhor, para nos ensinar, nos exortar, nos trazer esperança e consolo, tudo conforme a Tua vontade e para o louvor da Tua glória, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, Pai. Amém. Amém, igreja? Os que trouxeram a sua Bíblia, levante na mão. O Alex vai estar mostrando a sua Bíblia assim, ó. Amém? Fala assim: esta é a palavra de Deus, é a bússola para aquele que deseja ir para a eternidade. Nós vamos abrir no livro de Isaías, no capítulo 38. Amém? Fiquei também conhecendo o marido da doutora Solange. Deus abençoe, foi um prazer. E nós vamos ler então Isaías capítulo 38. Os que encontraram, por favor, pode dizer amém. É do versículo 1 ao versículo 5. Isaías 38, versículo 1 ao versículo 5. Posso ler? Naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, ponha em ordem a tua casa, porque morrerá e não viverá. No verso 2 diz assim: então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. 3, toda a igreja. Então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo: vai e dize a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e acrescentarei, pois, aos teus dias mais 15 anos. Pode repetir os 5? Digam amém. Pai querido, eu te agradeço pelo privilégio de poder falar do teu amor. Eu, pastor Paulo, não sou nada. Se o Senhor não estiver comigo, não estou com nada. O Senhor é a razão do meu viver. Obrigado pelo ar que respiro. Obrigado por tudo, ó Pai. E peço que nesta noite esta palavra possa adentrar profundamente nos corações. É o que eu te peço em nome de Cristo, e todos digam amém. Eu quero tomar como tema dessa minha palavra hoje: coloque sua casa em ordem. O que eu falei mesmo? Vira para o teu irmão que está do seu lado, fala: o tema do sermão é coloque tua casa em ordem. Coloque sua casa em ordem. Eu quero pedir o máximo atenção. Ninguém vai para o banheiro agora. Preste atenção naquilo que vai ser expressado, naquilo que vai ser falado, porque a Bíblia é a boca de Deus falando com o homem. Quem tem ouvido para ouvir? Qual é o tema do sermão? Coloca a tua casa em ordem. Digam amém. Colocar a casa em ordem significa organizar tudo que está sobre a sua administração. E o que está sobre a sua administração? Diga aleluia. Veja bem, primeiramente Deus te deu sabedoria. Primeiro, Deus te deu sabedoria, capacidade para aprender. Deus te deu coragem para trabalhar. Deus te deu uma esposa e vice-versa. Deus te deu filhos e filha. Deus te deu casa e carro. Se você não tem casa, mas você tem condições de pagar o aluguel, Deus te capacita para isso. Posso ouvir um amém? Mas a pergunta é: está em ordem a tua casa? A pergunta é:
tudo está em ordem, você pode dizer: tudo na minha casa está em ordem? Então a pergunta é: está em ordem? A sua casa, meu irmão, a sua vida, o seu relacionamento familiar com os seus irmãos, com os seus amigos em Cristo, os seus negócios, as contas, as suas prestações, tudo está em dia? O seu casamento está em ordem? Ou está deixando o tempo passar? Por favor, coloque a sua casa em ordem, coloque a sua vida e o seu relacionamento familiar em ordem. Digam amém. Essa é apenas a introdução desta pequena palavra. Deus, preste bem atenção, nunca bate. Deus nunca destrói alguém sem primeiro lhe dar uma chance de arrependimento. Ele avisa muito antes. Se olharmos para a Bíblia, a palavra de Deus, vemos que desde o princípio Deus, antes de castigá-lo, ele avisa. Ele mandou Noé abrir os olhos do povo acerca do arrependimento. Ele mandou Noé avisar o povo para abrir os olhos e se arrepender do erro. Mas o povo não deu a mínima. Sodoma e Gomorra foram destruídas porque nelas não havia um justo sequer. Ninguém queria compromisso sincero. Ninguém queria compromisso sério. Deus mandou Jonas avisar a cidade de Nínive, ou ao povo de Nínive: se arrependa, se arrependa, se arrependa enquanto ainda há tempo, ou porque não pode ser tarde demais. Mas o povo ouviu, o povo se arrependeu. Este mesmo aviso é para a igreja nos dias de hoje. Este mesmo aviso é para a igreja agora. Digam amém. É para você que está me olhando, é para você que está me ouvindo e para você que está me assistindo pelo YouTube. Essa mensagem é para você. Coloca em ordem a tua casa. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. No capítulo que lemos agora, o rei Ezequias recebeu um aviso de Deus. E o aviso foi: exponha em ordem a tua casa, porque você vai morrer. O rei Ezequias estava doente. O rei Ezequias estava acamado. Uma enfermidade brava, violenta estava sobre ele. A Bíblia diz que era uma enfermidade mortal. Os médicos da época, muito provável, estavam na casa real, porque eles lutavam incansavelmente para dar saúde àquele homem, ou retirar aquela enfermidade, para que ele pudesse ter saúde. Acredito, particularmente falando, que a preocupação com a doença desorganizou o lado espiritual do rei, o lado racional, ou melhor, relacional. Desorganizou o lado familiar, o lado administrativo e o seu reino. Foi por isso que Deus mandou o recado para ele: coloca em ordem a sua casa. Doenças recorrentes trazem tristeza e desânimo. Sim ou não? O indivíduo, ele fica totalmente desarranjado, fica desarranjado por completo. A doença traz isso numa família, de uma pessoa, em um reino ou em qualquer repartição. Quantos e quantos doentes, ou seja, preste bem atenção, quantos e quantos se justificam dizendo assim: eu não fiz porque estava doente, eu não paguei porque estava internado, eu não consegui chegar a tempo porque eu estava cuidando da minha mãe que estava muito mal. Essas coisas nos deixam globalmente desarraigados. Quem está entendendo, fala amém. Porque quando nos desarraigamos, sabe o que acontece? Estamos afastados de Deus. Nós não estamos mais arraigados nele. E quando estamos fora de Deus, as coisas se complicam. Quantos estão em situação como essa? O indivíduo fica doente, ele fica abalado, ele não tem mais força para orar, não tem mais força para buscar, ele fica totalmente descontrolado.
a casa do rei Ezequias, o seu reino, a sua família, a sua vida espiritual, a sua casa estava tudo desordenado, porque se não tivesse desordenada, Deus não mandava a Isaías dizer para ele colocar a sua casa em ordem. Digam amém. Quando estamos em situação como essa, Deus às vezes nos dá uma chacoalhada, nos balança para despertar, para nós podermos ficarmos atentos. Digam amém. Pode dizer um amém mais forte. Quando estamos numa situação como essa, Deus dá uma chacoalhada, acorde, desperte, coloque em ordem. Diga aleluia. Ezequias estava justamente nessa situação, irmão. Quando a gente lê o texto, ele estava triste, ele estava doente e com certeza ia morrer. Deus então avisa ele, não para acabar de uma vez por toda. Ele era um homem inteligente. Preste bem atenção no que eu vou dizer. Ele estava mal. Deus então chamou o profeta Isaías e disse: eu quero que você vá lá no palácio e fala para o rei Ezequias colocar em ordem a sua casa, porque ele vai morrer. Deus poderia ter mandado um outro profeta, porque na época de Isaías existiam outros profetas, mas os outros profetas não tinham nenhum conhecimento, ou seja, não era conhecido da sociedade, não era conhecido pelos reis. Se Deus tivesse mandado um outro profeta, ele ia encontrar dificuldade para entrar no palácio. Primeiro os guardas iam perguntar: quem é você? Ainda que ele dissesse: eu sou o profeta fulano, eu vim aqui trazer um recado de Deus para o rei, ele ia encontrar muita dificuldade para passar pelos guardas. Ele ia encontrar muita dificuldade para chegar até onde estava o rei. Talvez o rei ia rejeitar, não ia aceitar. As pessoas não deixavam ele, mas Deus é um Deus de ordem. Deus poderia mandar qualquer um, mas ele mandou Isaías. Por quê? Porque Isaías era o homem conhecido dos reis na época. Todo governante da época conhecia Isaías. Ele era um homem que estava nos dias de hoje na mídia, todo mundo sabia quem era ele. Deus então disse para Isaías: vai, e ele foi. E quando ele chegou no portão da entrada do reino do rei Ezequias, ele não precisou nem cumprimentar os guardas. Os guardas, quando viram ele, disseram: é o profeta Isaías. Isaías, oi, como é que está? Tudo bem? E se fosse um profeta sem nome? Isaías então nem cumprimenta eles, cumprimenta Isaías. E aí, Isaías, tudo bem? Tudo bem. Ele então diz: eu vim aqui trazer um recado para o rei. Imediatamente os portões se abriram, Isaías entrou. Digam amém. Os portões se abriram e ele entrou. Já imaginou se Deus quer dar um recado para a presidente Dilma? Será que ele vai mandar Paulo Antônio, Dovaniano, pastora Nazaré, pastor Sérgio, o pastor Claudinei? Ele vai mandar alguém que está na mídia, alguém que é conhecido. Eles não me conhecem, eu chegar lá vai ser uma dificuldade para mim chegar e entrar e falar. Mas alguém que está na mídia, que já é conhecido, é mais fácil para ele. Deus usou Isaías da época, porque era o homem da época, era um profeta conhecido mundialmente naquele tempo. Deus é um Deus de ordem. Digam amém. Ele não é um Deus que dificulta as coisas. Ele não dificulta as coisas, ele quer colocar as coisas certas. Posso ouvir um amém? Ele então entra, digam aleluia. E quando ele chega diante da casa real, os guardas que estavam ali também reconheceram o profeta Isaías. Ele disse: eu quero falar com o rei. É claro que o recado chega à rainha, porque ele estava no quarto dele. A rainha provavelmente atende e diz: sim, eu vou falar para o meu marido, é o profeta Isaías, é conhecido. Lá estava o rei de cama, doente, aguardando por uma solução, aguardando a cura, louco para sair dali. Então quando então a mulher entra e diz: Isaías está aí, eu acredito que o coração dele acelerou de alegria. Graças a Deus, esse homem está aí, ele vai orar por mim. Isaías está aí, o meu problema foi resolvido. Digam amém. Ele entra. Quando ele entra, ele cumprimenta o rei. E em seguida ele já dá logo a mensagem. Ele já vai comentando, ele vai entrando e já cumprimentando e já falando o que Deus mandou. Majestade, Deus mandou te dizer: coloca a tua casa em ordem, porque você vai morrer.
Eu, pastor Paulo, acredito que ele já estava desfigurado. E quando ouviu essa palavra, coloca em ordem que vai morrer, ele ficou mais branco, o sangue sumiu do rosto dele. O coração que estava batendo de alegria agora batia de medo. A carne que estava gelada agora começa a congelar e os ossos começam a tremer. O rei esperava boas notícias. Quem está lá no leito doente espera boas notícias. Ninguém espera má notícia. Você espera o melhor. Quantas pessoas vão no hospital e olham para a pessoa doente e falam: puxa, mas como você está amarelo, magro, feio, você vai morrer a qualquer momento. Aí o cara naquela hora já não quer mais tomar remédio, eu vou morrer mesmo, e fica desesperado. E o profeta chegou e disse: Deus está mandando te dizer, coloca em ordem a tua casa, porque você vai morrer. Diga aleluia. Teve um tempo atrás que os médicos estavam proibindo muitas pessoas entrarem em hospital, porque estava levando uma mensagem, vamos dizer assim, destruidora para as pessoas. Então, teve uma época que eles avisavam: por favor, quando você entrar, não fica falando que o cara está mal, que o cara está amarelo, que o cara está doente, que o cara vai morrer. E essa é a verdade. Como uma pessoa está em coma, você chega lá e olha para a pessoa: meu Deus, está em coma, como ela está amarela. Puxa, você pensa que ela não está ouvindo? Está ouvindo mesmo, ela está em coma, mas ela está ouvindo. No caso de Ezequias, era um aviso de Deus para ele colocar em ordem a tua casa. Deus não queria matá-lo. Deus estava avisando para ele colocar em ordem. Ele era um homem inteligente. Ele disse: se eu não colocar em ordem a minha casa, provavelmente vou morrer. Digam aleluia. Imediatamente quando o profeta sai, ele já começa a colocar em ordem a sua vida. Ele começa a colocar em ordem a sua casa. Acredito que ele chama a esposa, que ele chama os seus filhos, e rapidamente ele faz um conserto. Olha, se eu errei, se eu falei mal, se eu briguei com vocês, me perdoa. Eu acredito que ele colocou em ordem muitas coisas. Talvez chamou o chefe do seu batalhão e disse: está devendo alguém, está atrasado, vamos colocar em dias. E virou o rosto para a parede e chorou. E as lágrimas desciam incansavelmente, sem parar, melhor dizendo. Diga um amém. Diga aleluia. Ele chora. Deus ouviu a oração de Isaías. Deus ouviu a oração dele. E no meio do caminho Deus fala para o profeta: volte e diga para o rei Ezequias que eu ouvi as suas orações e que eu vi as suas lágrimas. Em outras palavras, volta e diga para ele que eu vi ele colocando em ordem a sua casa, que eu vi ele colocando em ordem a sua vida, eu vi ele colocando em ordem tudo. Volta e diga que eu ouvi, e diga para ele que eu vou acrescentar mais 15 anos de vida para ele. E diga a ele ainda: pega uma pasta de figo e coloca no local da enfermidade e ele ficará curado. Posso ouvir um amém? O profeta volta e chega naquela casa. Mais uma vez entra tranquilamente, porque era conhecido. Chega até na outra guarda, próxima à casa real. Ele pode entrar, a rainha vai lá, e alguém vai lá e chama a rainha e diz: olha, o profeta está aí de volta. Ela diz: manda entrar. Eu acredito que o coração dela começou a bater mais forte. Acredito também que ela estava feliz, porque sabia que o seu marido havia colocado em ordem, havia colocado a sua casa em ordem, a sua família em ordem, os seus negócios em ordem. E ela chega no quarto e diz: querido, é o profeta Isaías de novo. Agora imagina como ficou o coração do homem. Putuco, aumentando. Manda ele entrar. Eu acredito particularmente que o rei Ezequias dizia consigo mesmo: já coloquei tudo em ordem, porque a Bíblia diz que ele orou dizendo: Senhor, fui fiel diante de ti, eu procurei andar pelos seus caminhos, eu procurei fazer a tua vontade. Eu acredito que nas suas orações ele ainda disse: Senhor, me perdoa daquilo que eu não agi corretamente, me ajuda. Então ele disse: deixa o profeta entrar, ainda que o Senhor me resolva me levar, eu já estou preparado. Minha casa está em ordem, eu posso partir agora que minha casa está em ordem. Quando o profeta entra pela porta, o coração dele está lá tremendo, batendo.
forte e imenso. Ele entra e diz: majestade, o Senhor me mandou te dizer. Eu acredito que ele, para ouvir o que ele ia dizer. E então, o Senhor mandou te dizer que ouviu as suas orações, que viu as suas lágrimas. Em outras palavras, ele viu você colocar em ordem tudo. Amém? E vou te dar mais 15 anos de vida. Deus vai te dar mais 15 anos de vida. E Deus também falou para você pegar uma pasta e colocar no lugar da enfermidade, e você vai ficar curado. Digam aleluia. A pergunta é, nesta noite, a sua casa, a sua vida, os seus, vamos dizer assim, pertences, ou aquilo que te pertence, ou aquilo que está sob a sua administração está em ordem? A pergunta é, repito, a sua casa, a sua vida, as suas pendências estão em ordem? Essa palavra é para você, diga aleluia. Se não tiver em ordem, por favor, coloca em ordem a partir de agora. Coloca a sua vida em ordem. Coloca a sua vida em ordem, a sua casa em ordem. Coloca em ordem enquanto há tempo, o mais rápido possível. A porta está se fechando, o tempo da graça está acabando. A minha filha Daniela teve um sonho agora, dia 26. Ela contou para mim: pai, sonhei que a gente estava na igreja e de repente eu comecei a gritar: gente, vem rápido, entre rápido, porque a porta está se fechando. Vem gente, a porta está se fechando. E ela via que as pessoas iam entrando, não muito rápido, mas ia entrando e a porta ia fechando. E ela: entra, por favor, entra rápido. E a porta foi fechando e alguns entrando por baixo. Por último entrou um baixinho lá rolando, conseguiu chegar no fundo e a porta se fechou. O que eu entendi com isso? Entendi que o tempo está acabando. Entendi que a porta da graça está se fechando. Coloca em ordem a tua casa. Coloca em ordem a sua vida. Coloca em ordem, por favor, em nome de Jesus. Ela sonhou no dia 26. E no dia 29 eu sonhei. Eu estava na igreja, a igreja estava cheia. E estava chegando gente, que não tinha mais lugar. E estava comigo o pastor Montefusco e o pastor Joel. Aí quando a igreja encheu, normal, chegou mais um ônibus, passou assim, o pastor Montefusco disse assim: não tem mais lugar. Mas aí eu falei: está chegando mais um ônibus. Mas na verdade, aquele ônibus que estava chegando não era para a igreja estava cheia. E de repente eu olho para as ruas começaram a superlotar de pessoas. A praça ficou cheia, todas as ruas estavam cheias. E eu olhava, via mais gente do que na igreja, embora a igreja não cabia mais, era pequena, mas estava cheia. E lá fora, multidões, e eu olhava, via gente. Agora, dia 29, de repente eu vi aviões sobrevoando aquela região, no sonho, e soldados descendo de paraquedas, muitos, e eram soldados internacionais. E no sonho eu vi que eram soldados do Evo Morales. Era um sonho, apenas um sonho. E desciam e começavam a colocar todo mundo no cantão, dizendo: então, o país agora é nosso. O país agora é nosso. E foi encostando aquela multidão que estava lá de fora. Eu orei a Deus, depois que acordei: Senhor, Deus mostrou claramente, os que vão subir são menos. Os que estão na igreja, esse pouco que estão na igreja é o pouco que vai herdar a vida eterna. E os que estão lá fora, a maior parte que estão lá fora são os que vão enfrentar a grande tribulação. Significa que a porta da graça está fechando. Por isso a mensagem de Deus para você é: coloca em ordem a sua casa, coloca em ordem a sua vida, coloca em ordem o seu relacionamento, coloca em ordem as suas pendências. Jesus está voltando. Digam aleluia. Coloque a sua casa em ordem, é se preparar para o que está vindo. Estamos vivendo tempo de crise, muitas coisas podem acontecer, mas a Bíblia diz: aqueles que se refugiam no Senhor, Deus cuidará deles. Deus cuida do seu povo. Digam aleluia.
Assim que Ezequiel colocou em ordem a sua casa, assim que Ezequiel colocou em ordem o seu reino, assim que Ezequiel colocou em ordem tudo ali no seu reino, na sua família e tudo, quando tudo estava bem, uma carta chegou em suas mãos, uma carta assinada por Senaqueribe, rei da Síria. E na carta dizia assim: Ezequias, você destruiu os deuses de ouro e de prata, vocês destruiu as nossas imagens de escultura, e agora vamos fazer o mesmo com você e seu povo, vamos destruir todos. Quando ele lê a carta, e mais do que depressa, ele se coloca de joelho a buscar ao Senhor. Digam aleluia. Ele começa a orar, ele começa a falar com Deus, ele começa a clamar, e Deus então diz para o anjo: desça lá e livra Ezequias, livra o meu povo das garras de seu exército. Agora eu pergunto, por que Deus enviou um anjo? Porque Deus ouviu a oração e enviou um anjo para livrar Ezequias e o seu exército. Por quê? Porque a vida de Ezequias, porque a casa de Ezequias estava em ordem, porque a sua vida estava em ordem. Quando a sua casa, meu irmão, estiver em ordem, preste bem atenção, se a tua casa, se a tua vida, se o teu casamento, se as suas pendências estiverem em ordem, pode ter certeza, o mal não te tocará, praga nenhuma chegará à tua tenda, 1000 cairá ao seu lado, 10 milhares à tua direita, e você não será atingido. Se a tua casa estiver em ordem, você não será atingido. Mais forte para ele. Olha para o seu irmão que está do seu lado e fala para ele: coloca a sua casa em ordem. Quando Ezequias clama a Deus, quando Ezequias levanta um clamor e diz: Senhor, Senaqueribe está vindo com seu exército para destruir-me, para destruir todo o meu exército. A Bíblia diz que Deus envia um anjo, diga para o anjo: desça lá e livra o meu servo. Digam amém. E o anjo desce cortando o universo, cortando as estrelas, cortando as nuvens, e quando ele coloca a planta dos seus pés nesta terra, de frente ao exército inimigo, ele arranca a sua espada. Diz a Bíblia que ele parte para cima dos inimigos, e em poucos segundos ele mata. O anjo destrói 185.000 soldados, como está escrito na Bíblia. Ele destruiu o exército em peso completo. Repito, se você está em ordem com Deus, se a sua casa estiver em ordem, se a sua vida estiver em ordem, pode ter certeza, Deus está com você. Se a sua casa estiver em ordem, o anjo do Senhor vai acampar em volta dela. Diga aleluia. Se a sua vida estiver em ordem, Deus lutará por você. Amém? Olha para o seu irmão e fala assim: coloca em ordem a tua casa. Há tempo ainda, meu irmão. Há tempo de colocar a casa em ordem. Aproveite a oportunidade, não deixe para amanhã. Amanhã pode ser tarde demais. Preste bem atenção no que está sendo falado nesta noite. Quando fazemos a nossa parte, Deus faz a dele. Diga aleluia. Ele manda um profeta voltar atrás. Ele te livra dos inimigos. Retrocede até o sol e diz: ouvi as tuas orações e vi as tuas lágrimas e desci para te livrá-lo. Se a sua vida estiver em ordem, se a tua casa estiver em ordem, se o seu relacionamento estiver em ordem, pode ter certeza, Deus lutará por você. Deus vai lutar por você. Quando o exército de Amon e os filhos de Moabe mandaram também dizer que ia destruir Judá, a Bíblia diz que ele orou e Deus ouviu a sua oração e mandou logo a resposta, porque ele estava em ordem. Aquele rei estava em ordem, Josafá estava em ordem também. O anjo veio e destruiu todo o exército. Preste bem atenção. Mas se você estiver desordenado, se a sua casa estiver bagunçada, se a sua vida espiritual estiver bagunçada, pode ter certeza que você vai encontrar dificuldade. Deus disse: coloque a tua casa em ordem, porque você vai morrer.
Mas quando ele colocou a casa em ordem, Deus disse: eu vou acrescentar mais anos de vida na tua vida. Eu não estou dizendo que Deus vai acrescentar 5, 10, 20, eu não sei. Eu só sei que em breve Ele vai voltar. E se Ele voltar e encontrar você em ordem, você será retirado desta terra e vai ser levado para viver na eternidade, onde a morte não terá poder, onde a doença não terá alcance, onde briga, problemas, dificuldades não entrarão. Você estará no lugar onde será paz e alegria por toda a eternidade, exaltando aquele que morreu na cruz, ressuscitou, que está vivo. Pode aplaudir mais forte o nome dele. Se a sua vida está desordenada, se a sua casa está revirada, a hora de colocar em ordem agora é hoje. Não deixe para amanhã. Coloca em ordem a tua casa. Coloca em ordem o seu casamento, coloca em ordem a sua vida, não deixe passar muito tempo, se conserte enquanto há tempo. Porque se você não colocar em ordem enquanto há tempo e algo acontecer, você vai dizer: puxa vida, eu ouvi, mas não levei a sério. Essa foi a palavra que Deus falou no meu coração para passar para você nesta noite. Coloca, igreja, em ordem a tua casa. Coloca em ordem a sua vida. Para de brigar, para de confusão. Marido e mulher, se conserte diante de Deus. Vocês são uma só carne. Coloca em ordem a tua casa. Coloca também o espiritual. Se você recebeu Jesus, não enrola, dizendo: olha, daqui mais um tempo, quando eu consertar isso, consertar aquilo, eu vou me batizar. Para com isso. Coloca em ordem a sua vida espiritual. Se você tem desejo de descer as águas, desça. Se tem alguma coisa errada, procura colocar em ordem o mais rápido possível. Não fique enrolando. Se você vive junto há muitos anos, ninguém me falou nada, Deus está movendo o meu coração, e você não colocou em ordem ainda o casamento, coloque o mais rápido possível. Coloque o mais rápido possível em ordem o seu casamento, a sua vida. Coloque em ordem a sua família, coloque em ordem a sua vida. Eu te peço encarecidamente, coloque em ordem o mais rápido possível. Eu não estou brincando, eu estou falando verdade. Aquilo que Deus colocou no meu coração para falar para esta igreja. Se coloca em ordem a tua casa, coloca em ordem a sua vida, coloca em ordem a sua vida espiritual, coloca em ordem os seus negócios, coloca em ordem tudo. Para de deixar as coisas desordenadas. Coloca em ordem. Porque o nosso Deus é um Deus de ordem. Se o seu casamento está desordenado, Deus quer consertar o mais rápido possível, mas vai depender de você. Se você não agir, Deus não vai agir por você. Você tem que dar o primeiro passo para Deus realizar um milagre na sua vida. Digam aleluia. Quem acredita que Deus pode transformar, levante a mão. Então toda a igreja fique de pé. Por favor, olha para o seu irmão mais uma vez e fala para ele assim: coloca em ordem a sua casa. Olha mais uma vez e fala para ele assim: coloca em ordem a sua vida. Agora segure na mão da pessoa que está do seu lado, e eu vou orar por você nesta noite. Mas eu peço encarecidamente, se está desordenado alguma área da sua vida e você quer colocar em ordem hoje, não tenha medo de vir me procurar aqui na frente: pastor, ora por mim, a minha casa está assim, a minha família está assim, o meu relacionamento está assim, eu preciso de ajuda. Eu não sou aquele pastor que ouve as pessoas e sai contando por aí. O que você ouve para mim, só quem sabe é Deus. Quando você conta para mim e para minha esposa, nós nos colocamos diante de Deus, apresentando o seu problema para que você consiga resolver o mais rápido possível. Não se esqueça do que eu estou dizendo nesta noite. É Deus que mandou falar para você. Coloque a tua casa em ordem. Coloque a sua vida em ordem, antes que seja tarde demais. Amado Pai Celestial, obrigado, Senhor, por tudo nesta noite. E eu te peço em nome de Jesus Cristo, que a tua mão seja estendida sobre esta igreja. Eu sei que esse que
mesmo estando desorganizado, e ouviu a tua palavra, ele quer colocar em ordem a partir de agora. Que ele seja humilde o suficiente para vir à frente e dizer: eu preciso da tua ajuda. Igreja, pelo amor de Deus, eu quero que você vá morar com Deus. Não quero que você, ao partir daqui, vá para o inferno. Eu quero que você vá morar com Deus. Mas para morar com Ele, nós temos que colocar em dias a nossa casa. E eu estendo a minha mão para esta igreja e peço, em nome de Jesus Cristo, que o pecado não tenha poder nas nossas vidas. Meu Deus, restaura o relacionamento agora, em nome de Jesus Cristo. O espírito de prostituição, o espírito de adultério, que não tenha poder na vida desse homem e desta mulher. Que o espírito de vício de drogas, que não tenha poder na vida deste jovem. E o espírito de roubo não tenha poder na vida de nenhum nesta igreja. Pai, em nome de Jesus Cristo, esta palavra é para o nosso coração, Senhor, para nos colocarmos em dias, nos colocarmos em ordem. Perdoa, Senhor, esse que agora está orando aí no seu lugar, de cabeça curvada, de olhos fechados, mesmo segurado na mão do irmão ao lado, mas ele está aí triste, arrependido dos seus erros e quer colocar em ordem. Eu sei que o Senhor não quer destruir ninguém. O Senhor quer restauração, o Senhor quer transformação, o Senhor quer que nos colocamos em dia, o Senhor quer que estejamos em ordem. Pai, coloca em ordem agora esse que quer, na verdade, vencer os obstáculos de dia a dia. Restaura, Senhor, esse relacionamento agora. Oh, meu Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo, abra o entendimento desta mulher, o entendimento desse homem, que ele possa se arrepender e a partir de agora colocar em ordem antes que seja tarde demais. Oh Deus poderoso, oh Pai querido, eu os meus olhos para os céus, para os montes e pergunto: de onde virá o socorro para esse casal, para esta família? O socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O socorro vem do Senhor que morreu na cruz, ressuscitou e está vivo. Restaura, Senhor, as famílias. Que o espírito de separação não tenha poder na vida dessas famílias. Que o espírito de divórcio, de briga, de escândalo não tenha poder na vida deste homem e desta mulher. Herebia subicantarabia, irianda lamaia, iricanta labaia. Espírito Santo de Deus, começa agora a mover o coração de homem e de mulher. Retira, meu Deus, a fraqueza carnal, lança por terra, meu Deus, e que o Espírito esteja forte. Em nome de Jesus Cristo, cura, restaura, transforma. O Senhor está dizendo nesta noite: quem tem ouvido para ouvir, ouça. Não demore muito em colocar em ordem a tua casa. Se coloque na presença de Deus, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Se você não tem condições de pedir perdão, o Espírito de perdão está aqui agora. Ele quer que você peça perdão, porque Ele mesmo diz: se você não é capaz de perdoar o próximo, Deus não vai te perdoar, porque é perdoando que somos perdoados. É perdoando é que somos perdoados. Se você não é capaz de perdoar, você não será capaz de receber o perdão de Deus. Repito, é perdoando que somos perdoados. Perdoe o próximo, perdoe aquele que você ofendeu,
Se você é forte espiritualmente, você pode dizer assim, mas não fui eu que cometi o erro. Mas se você é forte espiritualmente, você mesmo vai chegar perto dessa pessoa e vai dizer: me perdoa se eu falhei com você. Ainda que ela falhou com você, mas você faça isso para o bem dela e para o seu bem. Louvado seja o nome do Senhor. Fala baixinho para o seu irmão aí. Coloca em ordem a sua casa. Fala outra vez para ele. Coloca em ordem a sua casa. Ainda de pé, louve ao Senhor com esse canto. Se alguém quer colocar em ordem, só sair do seu lugar e vir aqui à frente. Louve ao Senhor com esse canto. Preciso de ti. Preciso do teu Aleluia. perdão. Preciso de ti. Aleluia. Se você não é casado, mora junto e quer colocar em ordem, não tenha vergonha de vir aqui à frente. A gente vai estar orando por você. Ninguém vai sair falando não. A gente está aqui para ajudar. Somos uma família. Somos uma família e queremos o bem, o melhor para você. Deus está dizendo: coloque em ordem o teu relacionamento. Coloque em ordem a sua casa. Coloque em ordem a sua casa. Como terra seca, assim é minha alma. Vamos orar aqui. Preciso de ti. Nube, ajuda aqui. Noemi, ajuda aqui. Ora para essas pessoas aí. Coloque em ordem o seu relacionamento. Coloque em ordem a sua casa. Aprenda a perdoar. Porque se você não perdoa, você não é digno de perdão. Não vale a pena existir. Ore por essas pessoas. Escutar o meu clamor, mais que o ar que eu respiro. Preciso de ti. Deus quer mudar a sua vida. Você que está fraco na fé, Deus está falando com você. Coloque em ordem hoje, agora, antes que seja tarde. Se você está fraco na fé, Deus está dizendo para você: coloque em ordem a sua casa hoje, antes que pode ser tarde demais. Antes que possa ser tarde. Ore por essas pessoas. Coloque a mão na cabeça dela, ora por elas. Como um pai se compadece dos filhos, assim tu me amas. Afasta as minhas transgressões, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. E as lutas vêm tentando me afastar de ti. Frieza, escuridão procuram me cegar, mas eu não vou desistir. Ajuda-me, Senhor, eu quero permanecer contigo até o fim.
Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o